E se eu te disser que a história de Procurando Nemo que você conhece é na verdade muito mais sombria e mais profunda do que você imagina? Esse filme não é só uma aventura fofinha sobre um peixe perdido, mas sim uma das histórias mais pesadas sobre trauma e superação que a Pixar já contou. Recentemente eu tô reassistindo vários filmes da Pixar antigos junto com minha esposa. Dessa vez foi Procurando Nemo. E fique comigo que hoje a gente vai mergulhar a fundo e descobrir porque esse filme, mesmo com mais de 20 anos depois, ainda é considerado uma obra-prima absoluta da Pixar. Assim como eu, você vai entender que a jornada não era só do Merlin encontrando Nemo, era uma história sobre se encontrar e sobre superar os seus próprios medos. Assim como eu, você também ama Procurando Nemo. O filme foi um fenômeno absurdo quando saiu em 2003. A crítica especializada pirou, dando notas altíssimas. Foi tipo dar 99 de aprovação no Rotten Tomatoes. E se não me falha a memória, ele também levou o Oscar de melhor animação. Foi uma das primeiras vezes, ou foi a primeira, que a Pixar ganhou esse prêmio. Isso foi um recado da Pixar, viu galera? A gente chegou pra ficar. Mas você deve estar se perguntando, Feliz, eu sou a crítica, amor? Não amigos, o público abraçou esse filme de um jeito surreal. Ele foi a segunda maior bilheteria do ano e se tornou a animação mais lucrativa da história até aquele momento, faturando quase $1 bilhão, virou febre e vendeu mais de 40 milhões de DVDs, o que para a época era um número surreal de outro planeta. Mas você deve estar se perguntando, por que fez tanto sucesso? É só porque os peixinhos são bonitos, a história é legal? Não amigo, você está completamente enganado. A genialidade de Procurando Nemo começa de um jeito que pouquíssimos filmes infantis teriam coragem de começar, mostrando como a natureza é brutal, de como a natureza não mede esforços para acabar com os filhotes mais indefesos. A primeira cena desse filme é o soco no nosso estômago. A gente conhece o Merlin e a esposa dele, a Coral, super felizes olhando para centenas de ovinhos, sonhando com o futuro, uma família feliz, tudo colorido, lindo, cheio de esperança. E aí do nada uma barracuda aparece. E essa cena, amigos, essa cena é rápida, confusa e aterrorizante. A tela fica preta quando a luz volta, a Coral e quase todos os 400 filhotes desapareceram. Só sobrou um ovinho, um pouco arranhado, e esse ovinho é o Nemo. Essa cena não é só um jeito triste de começar a história, ela é a chave para entender tudo. Aquele ataque não matou só a família do Merlin, matou uma parte dele também. A partir daquele momento, o Merlin, que era só um peixe palhaço feliz e brincalhão, se transformou em um pai paranoico, que vive com medo de tudo e de todos. O oceano, que deveria ser a casa dele, virava a personificação do seu maior pesadelo. Cada sombra, cada barulho é uma ameaça em potencial. Ele não é só um pai super protetor, ele é um pai que vive com as cicatrizes de um trauma profundo. E é por isso que ele sufoca tanto o Nemo. A nadadeira menor do Nemo não é só um detalhe físico para ele, é um lembrete constante da fragilidade, da perda, do perigo que o mundo representa. E é aí que o verdadeiro desafio da história começa, quando o Nemo, em um ato de rebeldia para provar que não é frágil, é capturado por um mergulhador. O Merlin é forçado a fazer a única coisa que ele passou a vida toda evitando, enfrentar o oceano. Se para nós humanos que estamos no topo da cadeia alimentar, o oceano é um lugar ruim, o oceano é um lugar de fragilidade, imagine para um pequeno peixe palhaço. A jornada dele não é só uma missão de resgate, é uma terapia de choque. Ele precisa atravessar o lugar que tirou tudo dele para salvar a única coisa que lhe restou, e que o universo coloca no caminho dele para ajudar a Dory. Ela não podia ser a mais perfeita para essa missão. A Dory é uma peixinha de espécie cirurgiã pateta que tem um problema de perda de memória recente. Ela esquece das coisas segundos depois de que aconteceu. E se por um lado isso gera as cenas mais engraçadas do filme, como ela tentando falar em baleiês, por outro lado, a condição dela é exatamente o que Merlin precisava. Simplesmente irônico, amigos, esse filme é uma obra de arte. Comente sobre isso. O Merlin vive preso no passado, remoendo o trauma. A Dory, por outro lado, é fisicamente incapaz de se prender a qualquer coisa. Ela vive 100% no presente. O lema dela é: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. E isso não é só uma frase de efeito bonitinha, é a filosofia de vida dela, o remédio exato para a paralisia do Merlin. Enquanto ele pensa em todos os perigos e motivos para desistir, ela simplesmente continua a nadar. Ela não tem medo dos tubarões porque esquece que eles são perigosos, ela não guarda rancor porque esquece o que aconteceu há um minuto atrás. Ela é a força do agora, empurrando o Merlin para frente, um passo, ou melhor, uma nadada de cada vez. Ela é a
terapeuta acidental e perfeita para ele. Mas o filme não trata a condição dela só como piada. Tem um momento que quebra o meu coraçãozinho, talvez quebre o seu também. Quando em um momento ela acha que o Merlin a abandonou. Por um instante ela se esquece dele e o pânico de estar sozinha, perdida, sem nenhuma memória para se agarrar, toma conta dela. É nessa hora, amigos, que a gente entende qual assustador deve se viver no mundo dela. E isso dá uma profundidade gigantesca para a personagem. A Dory não é só uma amiga engraçadinha, ela é uma guerreira que enfrenta o desafio invisível a cada segundo da sua vida. Enquanto o Merlin e a Dory estão cruzando o oceano, Nemo está tentando viver sua própria jornada, só que do lado de dentro de um aquário. E a história dele é o espelho da do seu pai. Se o Merlin precisa aprender a confiar e a deixar ir, o Nemo precisa aprender a confiar em si mesmo. Com isso, tentar conquistar sua independência. Longe da proteção exagerada dos pais, o Nemo é forçado a se virar. Ele conhece a gangue do aquário, um grupo de peixes que, assim como ele, tem suas próprias marcas. O líder Gil também tem uma nadadeira machucada, mas ao contrário do Merlin, o Gil não vê a nadadeira menor do Nemo como uma fraqueza. Ele vê como uma vantagem. Ele o desafia, o encoraja a usar o que o torna diferente para conseguir o que quer. O Nemo, que sempre foi tratado como um coitadinho, descobre que é corajoso, inteligente, capaz de liderar a fuga do aquário. E essa não é uma parte da aventura, entretenimento do desenho. É o momento em que ele prova para si mesmo e para o mundo que ele não é definido pela sua limitação física. E falando sobre mundo, amigos, a Pixar faz um world build fenomenal. Vamos falar do visual desse filme que foi lançado em 2003. Irmão, o que a Pixar fez aqui foi uma revolução. Criar um oceano inteiro em computação gráfica que parecesse real era um desafio gigantesco. A equipe passou ano pesquisando, mergulhando e estudando biologia marinha para entender como a luz se comportava debaixo da água, como os peixes se moviam, como as plantas balançavam de acordo com a correnteza. Simplesmente eles desenvolveram tecnologias novas só para criar esse filme. Uma delas, chamada dissipação superficial, é o que faz a luz parecer que está passando por dentro das coisas, como nos corais, dando aquele brilho que parece vir de dentro, aquela cor mais viva. Eles encheram a água com partículas de sujeira para dar a sensação de que a água tem peso, tem volume. Agora uma curiosidade bem interessante, por isso que o recife de coral é super colorido, e o fundo de oceano onde mora aquele peixe pescador é escuro e assustador. Cada detalhe visual foi pensado para servir à história. O recife de coral é vibrante, cheio de vida para a gente entender o que Merlin tinha tanto medo de perder. Irmão, tem uma parte onde o Nemo está sendo capturado, logo aí o Merlin sobe e as ondas ficam balançando, aquilo ali, aquele ritmo daquela onda, aquilo ali é cinema. Eu fiquei abismado, e quando o Merlin sobe, o peixe parece estar molhado, e o peixe não é um peixe real não, eles fizeram um peixe de computação, escama tudo e parecer molhado em computação. Meu Deus do céu, eles fizeram um trabalho fenomenal. A imensidão azul e o vazio do oceano aberto mostra a solidão e o tamanho do desafio que o Merlin enfrentaria. A corrente leste australiana com as tartarugas é rápida, divertida, explosão de liberdade. E essa parte, mano, essa parte é muito boa. Dessa parte o Merlin, ele aprende que tem que deixar as crianças serem livres. Por exemplo, tem uma parte onde a tartaruga sai da correnteza e o Merlin fica, meu Deus, o que vai acontecer? A tartaruga lá fala, irmão, continua, irmão, ele vai ter coisas que a gente tem que deixar eles fazerem sozinho. Essa pequena passagem do Merlin com as tartarugas mudou o pensamento dele e é muito bom. E também graças a essa parte, né, rola uma fofoca que depois o Nemo descobre que o pai dele tenta salvar ele. Irmão, essa cena é muito interessante. Eu lembro que quando eu tava assistindo com minha mulher, eu ri muito. A tecnologia não estava só ali para ser bonita, estava ali para fazer a gente sentir o que os personagens estavam sentindo. O resultado foi tão incrível que estabeleceu um novo padrão. Um ano depois, a DreamWorks lançou O Espanta-Tubarão, que é um filme bem ruim, não vamos citar esse filme aqui, só se vocês quiserem, é claro. Como os dois se passavam no fundo do mar, a comparação foi inevitável e quase todo mundo concordou que o visual de Nemo era superior, tanto visualmente, tanto quanto no roteiro. Esse filme Espanta-Tubarão é bem abaixo da média. E também tem a parte daqueles 3 tubarão, um momento engraçado, ali também reflete muito o Merlin tendo coragem, a Dory também se sobressaindo. Essa parte é engraçada, é legal, mas eu não tenho muito o que comentar sobre ela. O grande clímax do filme e o momento mais importante não é quando o Merlin finalmente encontra o Nemo. O momento que definiu tudo acontece logo depois, quando eles estavam quase em casa. A Dory e um cardume de peixes são presos em uma rede de pesca. O Nemo tem um plano para salvá-lo, mas é muito perigoso.
perigoso. Ele precisa nadar para debaixo da rede e guiar todos os peixes para nadar para baixo ao mesmo tempo. E é nesse momento que o Marlin encara o seu maior teste. Depois de cruzar um oceano inteiro, enfrentar tubarões, água-vivas e o próprio medo, ele precisa fazer a coisa mais difícil de todas, deixar o seu filho nadar de volta para o perigo. Ele precisa confiar no Nemo. Naquele segundo, ele finalmente entende a lição. Amar não é prender, amar é confiar. Ele grita, vai Nemo! E irmão, o cinema vai à loucura. Essa é sua verdadeira vitória. Ele não salvou o Nemo do oceano, ele se salvou do próprio medo. E no final, quando eles estão voltando para casa, nada é como antes, porque eles não são os mesmos. O Nemo está mais confiante, mais independente, e o Marlin está mais calmo, mais confiante no seu filho. A relação deles não são baseada no medo, mas no respeito e na confiança mútua. Por isso que, assim como Procurando Nemo é obra-prima, os filmes antigos eram muito bons. Eu vou fazer uma review, até uma playlist aqui, analisando cada filme. Eu vou fazendo aos poucos. Quando eu assistir no final de semana com minha mulher, eu vou fazendo. Procurando Nemo não é uma simples história do pai procurando o filho. É uma exploração profunda sobre como um trauma pode nos moldar. Mas esses mesmos traumas não precisam nos definir. É sobre a jornada de um pai aprendendo que a paternidade não é sobre construir muros para proteger os filhos do mundo, mas sim dar a eles ferramentas e suporte para eles navegarem com suas próprias pernas. Ou quer dizer, né? Nadadeira. É uma história que nos ensina que nossas maiores fraquezas, como a nadadeira do Nemo ou a memória da Dory, não precisam ser vistas como defeitos, mas como parte de quem somos, e que às vezes são elas que nos dão uma força que a gente nem sabia que tinha. O filme equilibra perfeitamente o humor que faz as crianças darem muita risada com a profundidade emocional que faz os adultos refletirem sobre a própria vida. E é por isso que há mais de 2 décadas depois a gente continua falando sobre ele, porque a jornada do Marlin e do Nemo é universal. É uma jornada de que todo pai, todo filho, todo mundo que já teve que enfrentar um medo gigantesco para encontrar algo ou alguém que ama, enfrenta ao decorrer da sua vida. E a mensagem final deixada pela Dory continua sendo uma das mais poderosas e simples do cinema. Não importa o quão assustador o oceano pareça, a única coisa a se fazer é continuar a nadar. Se você chegou até aqui e também acha que esse filme é muito mais do que animação infantil, se inscreva no canal, deixa um like aí, também seja membro se você quiser. Meu canal secundário daqui a pouco tá ativo porque eu tô tendo uns problemas aqui. E se vocês gostarem desse estilo de vídeo, se ele tiver muito like, muito comentário falando mais sobre de um modo reflexivo dos filmes da Pixar ou até outro tipo de filme, comente. Vou fazer uma playlist, o próximo talvez seja o WALL-E, mas se vocês quiserem eu posso comentar outro filme, outro desenho da Disney, Pixar, Netflix, o canal é de vocês. Obrigado por ter chegado até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, tchau e continue a nadar, nadar, nadar.